o osso do maxilar superior e o osso do maxilar inferior ou mandíbula. Então vamos lá. Vamos começar falando do maxilar superior. Bom, quando a gente fala sobre maxilar superior, a gente vai ter que ter em conta que ele vai se articular com diversos outros ossos. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Aqui de verde é meu maxilar superior. Primeira coisa que eu vejo é que ele vai ser um osso par, como a gente pode ver aqui, ele é um osso par, certo? Porque eu tenho um maxilar superior aqui e eu tenho outro maxilar superior aqui. Tá bom, Luiz, já sei que ele é um osso par, mas você falou que se articula com diversos ossos, como assim? Bom, aqui eu vou ter o osso frontal. Vê que eles se articulam, que eles têm uma união, o maxilar superior e o frontal? Além disso, aqui eu vou ter o osso malar. Vê que também tem uma união? Galera, é muito importante também porque ele vai fazer parte da órbita, da cavidade nasal. E ele também se articula com isso daqui, ó, com esses dois ossinhos aqui. Alguém sabe o nome? Tá bom, não tem problema se não sabe não. Se chama ossos próprios do nariz. Então a gente já viu que ele vai se articular tanto com o frontal quanto com o malar, tanto com os ossos próprios da nariz. Ele faz parte da cavidade nasal e orbitária e ainda vai ter relação com o palatino, certo? Bom, falando nesse palatino, a gente vai dividir esse osso, né, o maxilar superior, em duas porções. Uma porção interna e uma porção externa. A porção interna a gente vai dividir em duas partes, uma suprapalatina e uma parte infrapalatina. E quem que vai dividir essa parte suprapalatina e infrapalatina vai ser a apófise palatina. Vamos colocar aqui no meio, apófise palatina, galera. Luiz, tá bom. Mas vamos lá. Me explica essa apófise palatina, esse osso que eu já não estou entendendo bem. Vamos lá. Calma, galera. Agora eu vou clarear para vocês. Vamos falar um pouco da porção interna. Aqui eu tenho a porção interna. Bom, aqui eu vou encontrar a nossa apófise palatina, que vai ser tudo isso daqui de azul, certo? E tudo que está por cima da apófise palatina eu vou chamar de porção suprapalatina. E tudo que está por baixo, porção infrapalatina. Então vamos dar uma olhada no que a gente encontra na porção suprapalatina. A gente vai encontrar a apófise ascendente, também chamada como processo frontal. A gente vai encontrar a cavidade nasal, os senos, como a gente pode ver aqui, seno é a cavidade nasal, que a gente pode ver nessa imagem, ó. Se a gente fosse meio que dividir assim, claro que a gente não vai estar olhando de uma cara interna, posso dividir entre uma parte suprapalatina, aqui mais ou menos, e uma infrapalatina. Tudo que está aqui para cima é supra, tudo que está aqui para baixo é infra. Então aqui eu vejo que eu tenho a apófise ascendente, que é essa daqui, como a gente tinha descrito na imagem aqui, ó, apófise ascendente. Depois eu vejo que ele também tem a formação da cavidade nasal, como a gente pode ver aqui, cavidade nasal, canal nasal, certo? E eu também posso ver que ele está se articulando mais que nada com o que seria os ossos da nariz e o frontal. Então, eu descrevi a porção suprapalatina. E a porção infrapalatina, mais que nada, vai ter o palatino, vai ter os processos alveolares, que a gente vai ver melhor numa outra imagem, e vai ter os dentes também, que fazem parte, né? Ele vai estar mais que nada insertado nesses processos alveolares. Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai falar um pouco da cara externa. Como a gente veio falando, a gente vai ter duas caras, vai ter uma cara interna e uma externa. A interna a gente dividiu em suprapalatina e infrapalatina, agora vamos ver a externa. Então vamos lá, galera. Quando a gente fala sobre a cara externa, a gente vai ter que ter em conta duas coisas principais, que vai ser os conductos infraorbitário e vai ser também as fossas caninas. Então vamos lá. Vamos anotar aqui primeiro, conducto e fossa canina, e também vamos ter as apófises zigomáticas, que é muito importante. Então, dá uma olhada. Mais que nada, aqui eu encontro o maxilar, certo? Aqui eu encontro o maxilar. O que que eu tenho que saber aqui? Vamos descrever ele novamente. Aqui eu vou ter a rama ascendente do maxilar. Aqui eu vou ter o contato do maxilar com a órbita. Aqui eu vou ter a articulação dele com o frontal, certo? Aqui vai estar o frontal. Aqui eu vejo ele fazendo parte da cavidade nasal. E agora vamos descrever essas porções, a fossa canina, a apófise zigomática, o conduto infraorbitário. Luiz, onde é que estão essas coisas? Vamos lá. Aqui eu encontro o malar, galera. O malar ou zigomático, com a sua apófise. Depois eu vou encontrar também o que seria a fossa canina, que eu tenho numa imagem bem melhor aqui, ó. Aqui eu tenho o forame intraorbitário. E deixa eu ver se eu encontro aqui numa imagem aqui. Aqui, ó. A fossa canina vai ser esse espaço, galera, aqui, ó. Tá vendo? Toda essa região aqui vai ser a fossa canina.
E aqui eu tenho um conduto infraorbitário. Se tem um conduto infraorbitário, é porque eu vou ter, se eu fechasse aqui a órbita, eu teria um conduto supraorbitário também, que a gente vai ver, deixa eu ver se aparece alguma imagem aqui, ó. Aqui eu tenho os condutos supraorbitários e aqui eu tenho os condutos infraorbitários, galera. Certo? Então vamos seguir. Agora, para modo de repasso geral de maxilar. O que que a gente viu? A gente viu que o maxilar superior vai ser um osso, que tipo? Vai ser um osso par. Quando a gente fala que ele é um osso par, quer dizer que eu tenho dois. Onde que ele vai ter relações com o frontal, vai se articular em si com o frontal, como a gente pode ver aqui. Ele vai ter relações com os ossos próprios do nariz, que vão ser esses doisinhos aqui, ó, ossos próprios do nariz. Ele vai ter relação também com o malar, ou o zigomático, que são sinônimos. E ver aqui que eu delimitei ele. Eu delimitei ele aqui, ó. Tudo isso daqui vai ser o nosso osso do maxilar superior, certo? Então vamos dar uma olhada nessa imagem agora, as cavidades que ele vai conformar. Ele faz parte da cavidade orbitária, ele vai ter relação com o palatino, né? Então posso aí dizer que ele tem uma mínima relação com a cavidade bucal. Ele também vai ter relação íntima com o que seria as fossas nasais, né? Então ele vai se relacionar muito com as fossas nasais. E se eu fosse descrever as partes deles, a gente vai ter uma cara interna e uma cara externa. O que que eu encontro na cara externa, Luiz? Aqui, galera. Na cara externa eu tenho que descrever algumas estruturas, que vai ser os conductos infraorbitários, certo? Eu vou ter aqui a fossa canina, que a gente pode ver essa região aqui. Eu vou ter a relação dele com as fossas nasais. Eu também vejo a articulação dele com o frontal e a conformação dele na cavidade orbitária. O que mais que eu encontro aqui, Luiz? Aqui, galera, isso daqui é muito importante, a rama ascendente dele, essa parte que ascende, que sobe. Essa parte aqui do maxilar é a rama ascendente, certo? E eu também posso ver a relação dele com o malar. Então, na cara externa, a gente coloca aqui relações com o frontal, com o malar, ou zigomático, os conductos infraorbitários, a fossa canina, e mais que nada as relações com a cavidade orbitária e também com a cavidade nasal, galera. Luiz, e a cara interna? A cara interna a gente dividiu em uma porção suprapalatina. Opa, escrevi errado aqui. E uma porção infrapalatina. O que que divide a porção supra da infra vai ser a apófise palatina, certo? Então vamos dar uma olhada aqui na imagem, novamente. Aqui eu tenho a apófise palatina, vai ser tudo isso daqui de azul. Que tudo que está em cima a gente vai considerar suprapalatino, tudo que está embaixo infrapalatino, onde que eu vou encontrar o palatino em si, na porção infrapalatina, eu vou encontrar o quê? O osso palatino. A gente vai encontrar também os processos alveolares do dente. E já na porção suprapalatina, a apófise ascendente, o canal nasal, os senos também maxilares, que já já a gente vai ver uma imagem dos senos maxilares. Então vamos anotar lá no nosso mapinha mental aqui, ó. Na suprapalatina eu vou encontrar o malar, ou o processo malar. A gente vai encontrar também o que seria a relação com a apófise ascendente, né? Vai ser a apófise ascendente em si. Galera, a apófise ascendente também se chama apófise frontal. E a gente também vai encontrar o que seria os senos. Por que os senos, galera? Porque está na cara interna. Então, como faz parte da cara interna, a gente vai encontrar os senos maxilares. Já na infrapalatina, a gente descreveu os processos alveolares dos dentes. E a gente também descreveu o que seria o próprio palatino, próprio osso palatino, certo? Então, um repasso rápido, o osso do maxilar superior, ele vai ter uma cara interna e uma cara externa. Na cara interna, a gente divide uma porção suprapalatina e infrapalatina através da apófise palatina. O que está em cima da apófise palatina, a gente chama de porção suprapalatina, onde que eu vou encontrar a rama ascendente, onde eu vou encontrar a relação dele com os senos maxilares, onde eu vou encontrar a relação dele com o processo malar.
E além disso, na porção infrapalatina, a gente vai encontrar o que seria os processos alveolares dos dentes, a gente vai encontrar também o que seria o próprio osso palatino, e já quando a gente vai falar sobre o que seria a cara externa, porque essa de agora que eu acabei de escrever foi a interna, da externa a gente vai ter o que seria relações com o osso frontal, com o osso malar, vai ter os condutos infraorbitários, vai ter relação com a cavidade orbitária, com a cavidade nasal, e também vai ter a fossa canina, que vai ser essa região aqui, ó, essa depressão que a gente encontra aqui, a fossa canina, galera. E além disso, ele vai ser um osso par. Bom, agora a gente vai ver o que seria esses senos maxilares. Galera, ele vai ter essa relação íntima com os senos maxilares, que vão estar logo por detrás, como a gente pode ver aqui, ó. Esses daqui vão ser os senos maxilares. Para que serve o seno? Galera, os senos, basicamente, eles vão ser responsáveis por reduzir o peso do que vai estar no crânio, né? Ele também vai armazenar moco também, vai ter um pouquinho de moco ali, pode gerar inflamação, gerando a sinusite. E ele também vai ajudar no que seria a ventilação nasal, certo? Como a gente pode ver aqui que eu coloquei que ele vai ajudar na ventilação nasal e também na voz, na fonação em si. Então, os senos maxilares, basicamente, a gente vai falar sobre é, essa inflamação, né, muito na carreira que se dá, que é a sinusite. A gente vai falar que ele vai servir para reduzir um pouco o peso cranial, também vai ser cavidades com ar, pode se acumular moco e serve mais que nada para essa ventilação nasal, para ressonância da voz, tudo isso, galera. Igual a gente vai ter uma aula específica sobre senos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o osso malar ou zigomático. O malar ele vai ser um osso par, como a gente pode ver, e ele também vai ter relação com diversos outros ossos, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Aqui eu vou ter o malar, ele vai se relacionar com o temporal, ele vai se relacionar com o frontal, ele vai se relacionar com quem aqui, ó? Maxilar superior, que a gente acabou de escrever. E ele também vai se relacionar com a cavidade orbitrária, como a gente pode ver aqui, cavidade orbitrária. E, galera, ele também vai servir para formação dos pômulos, né? Que vai ser essa regiãozinha aqui das bochechas. Bom, vamos descrever ele. Como eu falei, ele vai ter essas articulações com o osso frontal, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, o osso frontal. Deixa eu escrever aqui, frontal. Ele também vai se relacionar com o temporal. Ele vai se relacionar com o maxilar superior. E vai ter algo muito importante, galera, que vai ser as suas apófises. A gente já vamos chegar aqui. Aqui, ó, cheguei. Na apófise, ele vai ter três apófises principais, o osso malar. Ele vai ter uma apófise frontal do malar, que vai ser essa daqui, apófise frontal do malar. Aqui ele vai ter a apófise temporal do malar. E aqui ele vai ter a sua relação com a cavidade orbitrária, certo? E a sua articulação com o maxilar superior. Então, novamente, ele vai ter uma apófise frontal do malar, que vai ser essa daqui, a apófise frontal do malar, e ele vai ter uma apófise temporal do malar, certo? Como a gente pode ver aqui na imagem, se a gente tivesse só o osso separado, eu vejo aqui o processo temporal do malar. E aqui eu vejo o processo frontal, e aqui seria a cavidade orbitrária, galera, certo? Então, aqui eu vou ter a apófise frontal, aqui a apófise temporal, e aqui, se eu termino de fechar, aqui seria a cavidade orbitrária, certo? Como a gente pode ver aqui, aqui seria a cavidade orbitrária. Isso daqui é a visão do osso, mais que nada separado. Bom, e aqui tem outra imagem, né, onde a gente pode ver aqui o malar. Isso daqui tudo é o malar, ó. Onde ele vai se relacionar com o maxilar superior, ele vai ter sua apófise temporal, a apófise temporal do malar. Ele vai ter essa apófise frontal do malar, onde que ele vai ter relação com o osso frontal, com o osso temporal e com o osso maxilar superior. E além disso, a gente não pode esquecer da cavidade orbitrária. E ele vai ter mais que nada esses quatro bordes, galera, que vai ser o antero superior, que vai fazer parte inferior da órbita, né, que vai ser aqui. Ele vai ter também o borde póstero superior, que vai se continuar com a apófise frontal, que vai ser esse daqui, ó. Borde póstero superior, borde antero superior, borde antero superior, borde póstero superior. E depois ele vai ter os bordes anteriores, que vai ter relação com o maxilar, né? Que vai ser esse daqui. Isso que eu estou marcando aqui são os bordes, galera. Aqui eu tenho borde póstero superior e borde antero superior.
Aqui eu tenho o borde antero-inferior. E aqui eu vou ter mais que nada o borde póstero-inferior, ele vai ser mais que nada uma rugosidade, que vai servir para inserção de músculos, certo? Então, quando a gente fala sobre os bordes em si, a gente vai ter quatro, onde três são mais importantes, que eu vou ter o borde antero-superior, que vai ser aquele que vai fazer a parte mais que nada externa e inferior da órbita, né? A gente vai ter também o borde póstero, que vai ser esse daqui, póstero superior, que vai se conectar com o frontal. A gente vai ter também o borde inferior dele, que vai ser essa parte aqui, que vai se conectar com o maxilar superior. E o outro borde que vai ser o póstero inferior, que vai ser mais que nada uma rugosidade que a gente vai encontrar por conta das inserções musculares. Agora vamos falar um pouco da mandíbula, galera. Bom, a mandíbula vai ser um osso muito importante, né? Ela também é chamada como maxilar inferior, na verdade. Ela é chamada de maxilar inferior ou mandíbula. E é muito importante porque ela vai ser um osso ímpar. A diferença dos outros dois ossos que a gente vem vendo hoje, ela vai ser ímpar. É, data interessante, né? Ela vai ajudar a gente na mastigação, né? Obviamente, ela ajuda na mastigação, na fala e na respiração. Como que está composta? Ela vai ter um corpo e duas ramas ascendentes. Aqui, basicamente, a gente vai encontrar o corpo e aqui a gente vai encontrar a rama ascendente. Vamos descrever um pouco essa mandíbula. Bom, aqui, primeiro de tudo, eu tenho a rama ascendente da mandíbula, como a gente pode ver, rama, e aqui a gente vai ter o corpo da mandíbula, toda essa região aqui. Então, a rama ascendente é aquilo que vai estar ascendendo, certo? Vamos descrever essa mandíbula. Bom, primeira coisa que eu posso ver aqui, que é muito importante, vai ser o processo ou apófise condília, né? Melhor falar processo condiliar, né? O côndilo da mandíbula. Vamos escrever aqui o côndilo da mandíbula. E depois aqui a gente pode ver essa parte que é muito importante, galera, que se pergunta muito, que é a apófise coronoide. Apófise coronoide, certo? Aqui eu vou ter os agorreiros mentonianos, mentonianos. Vou até escrever aqui embaixo, galera, porque aqui essa regiãozinha aqui é importante, que forma um ângulo. Como a gente pode ver aqui, forma um ângulo. Aqui eu vou escrever agorreiro mentoniano, já vou ali pro ângulo, galera. Aqui esse ângulo a gente chama de ângulo da mandíbula. Ângulo de la mandíbula. E ele também vai ter um sinônimo, galera, que se chama gônio. Gônio ou ângulo da mandíbula. É muito perguntável isso também. Aqui eu vou ter a protuberância mentoniana. Protuberância, que vai ser essa parte toda aqui do menton. Protuberância mentoniana. E aqui eu tenho os processos alveolares, galera. Vamos seguir descrevendo um pouco essa mandíbula. Aqui a gente pode ver um preparado de mandíbula, mais que nada, né? Onde que a gente vai encontrar os processos alveolares, a protuberância mentoniana. Aqui a gente vai encontrar a rama da mandíbula, o côndilo da mandíbula. Aqui a gente encontra a apófise coronoide da mandíbula. E aqui, muito importante, esse ângulozinho que vai ser o nosso gônio, ou ângulo da mandíbula. E os agorreiros mentonianos, galera. Como a gente pode ver aqui também os agorreiros mentonianos. Bom, agora quando a gente for descrever essa mandíbula, a gente vai falar mais que nada das suas caras anteriores e posteriores, galera. A gente já descreveu os agorreiros mentonianos na sua cara anterior, e a gente também vai ter a linha oblíqua, onde que vai servir para inserção de músculo. Mas o que eu quero focar nessa aula aqui agora vai ser a cara posterior, onde a gente vai ter essas três estruturas, que vai ser as espinhas renes, a linha miloioidea e a fossita digástrica. Por quê, Luiz? Porque nas espinhas renes vai se insertar os músculos, que vai ser renioideo e músculo reniglosso. Luiz, por que esse nome renioideo e reniglosso? Porque o renioideo vai ter relação tanto com as apófises renes quanto com o ióide. Já o reniglosso vai ter relação com a língua e com as apófises renes, certo? Então, de novo, renioideo
vai ter relação com os ióides e com a apófise rene. Rene e glosso, glosso vem de língua, vai ter relação tanto com a língua quanto com a apófise rene. Sendo que aqui vai ter uma diferença fundamental, que o rene glosso, ele vai se insertar na apófise rene superior. Superior. Já o rene ioideio na apófise rene inferior. Então, de novo, espinhas renes, vou ter uma superior e uma inferior. Na superior, quem que se inserta rene glosso, que é da língua para a apófise rene. Já no rene ioideio, do ióide para a apófise rene, da apófise rene para o ióide, onde que ela vai estar na apófise, na espina rene inferior, certo? Espina rene inferior, rene ioideio. Espina rene superior, rene glosso. Ióides, ioideio. Glosso, língua. Linha miloideia vai se insertar o músculo miloideio, também conhecido como piso da boca, né? Ele vai ser chamado também de piso de la boca. E na fossita digástrica é o músculo digástrico, que ele vai ter dois ventres, por isso que ele se chama digástrico. Ele vai ter um ventre posterior e um ventre anterior. Galera, agora vamos descrever essa parte aqui, ó. A gente está vendo uma vista posterior, onde que eu vou encontrar o côndilos da mandíbula, que são essas estruturas aqui. Eu vou encontrar a apófise coronoide da mandíbula, mas aqui, ó, esse pontinho aqui. E eu vou encontrar aqui a espina de Spix. Luiz, o que que é essa espina de Spix aqui, galera? Tá vendo essa estruturinha aqui que parece uma espina? É a espina de Spix, ela vai ser a entrada para o canal mandibular, galera. Aqui eu posso ver também as nossas apófises renes, como eu falei, a apófise rene, onde vai insertar o renioideio e o reneoglosso. Aqui eu vou encontrar a linha miloioideia, que vai traçar toda essa parte aqui, onde vai se insertar o músculo miloioideio ou piso da boca. Aqui, vamos ver o que mais aqui a gente vai ter o tubérculo mentoniano, certo? E aqui, galera, já que não dá para a gente ver nessa imagem, mas aqui a gente vai encontrar as fossitas de gástrica da mandíbula para inserção do músculo digástrico, certo? E agora a gente vai estar descrevendo mais que nada tudo isso que a gente veio falando, que eu vou ter o gônio na cara externa, que vai ser esse ângulo da mandíbula aqui, também chamado como gônio. E na cara interna, muito importante, galera, a espina de Spix, porque vai ser a entrada do canal mandibular, certo? E essa linha miloideia, onde vai se insertar o músculo miloideio, que vai ser o piso da boca. Toda essa parte aqui vai ter a linha miloideia, vai se insertar o músculo miloideio, e também vai ter, no surco miloideio, vai passar os nervos e os vasos miloideios, galera. Tudo isso que a gente veio descrevendo da mandíbula. E foi essa nossa aula de ossos da cara, mas que nada focando em maxilar superior, inferior e no que seria o malar, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estão aqui.